uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. E é o próprio Senhor quem diz: pedis e recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja no teu coração, na tua alma. É com esta linda, riquíssima convicção de fé no meu e no nosso coração que nós vamos iniciar esse momento de oração. Louvado seja Deus por essa partilha, por esse momento que nós temos para a glória de Deus através desse canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Que bom que você está em comunhão conosco na oração. E a palavra que o Senhor nos dá nessa noite, nesse momento, nesta hora, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. Mateus 7, 7. Que nos diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, como nós estamos cantando nesta canção, o poder da oração. Se você e eu, se nós soubéssemos o poder que tem a oração, nós não deixaríamos de fazer, como infelizmente nós estamos vendo. A palavra então nos garante, Jesus nos garante, aqui é o próprio Cristo, é o próprio Senhor dizendo da força da oração. Aliás, esse é o título. Para quem tem a tradução da Bíblia da Ave Maria, que é a tradução que eu estou utilizando, está aqui a força da oração. Esse é o título dessa pequena perícope. A força da oração. A nossa oração tem poder, a nossa oração tem força diante de Deus. E aqui quem nos ensina é o próprio Cristo. Pede que você recebe, busca que você vai achar, bate que a porta vai ser aberta. É uma garantia que Jesus nos dá. Mas nós poderíamos dizer assim, muitos de nós poderíamos dizer assim: poxa, eu tenho orado, tenho rezado há tanto tempo, e eu não tenho visto, Valdecir, os milagres, eu não tenho visto as graças acontecendo, eu não tenho tocado nas maravilhas de Deus. E aí a própria palavra de Deus também vai nos ensinar de algumas dimensões. Na carta de São Tiago, no capítulo 5, no versículo 16b, vem nos dizer assim: olha, a oração do justo tem grande eficácia. Está aqui, queridos, um direcionamento para nós. Muitas vezes nós não somos atendidos porque, infelizmente, nós não estamos vivendo justamente diante de Deus. A oração do justo, infelizmente, nós nos colocamos na presença de Deus, queridos, com arrogância, nós nos colocamos na presença de Deus com petulância, E aí, na maioria das vezes, nós não somos atendidos pelo Senhor. Também na carta de São Tiago, ele mesmo vai dizer assim, o capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebereis, porque pedis mal. Está aqui um outro grande segredo para a oração. Nós temos que saber como pedir. E eu fiz questão de buscar na palavra alguns exemplos para nós, de homens e mulheres que oraram justamente diante de Deus. Qual é a oração que agrada o coração de Deus, irmãos? Eu fiz questão de trazer 3 exemplos bíblicos aqui para nós. O primeiro deles é o de Salomão.
Olha que exemplo magnífico de oração. Salomão diante de Deus, então o Senhor diz para ele, olha, encontrei graça, né? O Senhor encontrou graça ali e diz para Salomão, pede o que você quiser. Eu fico imaginando se Deus hoje se colocasse na nossa presença, né? E dissesse, Valdecir, me pede o que você quiser. Quem sabe nós pensaríamos em tanta, me dá aí um carro, me dá uma casa, né, Senhor? Me dá aí, sei lá, eu quero uma viagem. Pensaríamos de maneira muitas vezes egoístas. Mas Salomão, queridos, ele pede a sabedoria. Olha que oração bonita, Senhor, dá-me a graça da sabedoria. Porque com sabedoria, irmãos, nós teremos diante de Deus o restante, as consequências. Então a maior graça que eu e você podemos pedir, Senhor, dá a graça da sabedoria nessa manhã, nesse dia, nessa noite. Eu não sei o momento que você vai orar conosco, através das redes sociais, mas que essa seja a tua oração hoje. Senhor, dá-me a graça da sabedoria. Dá-me a graça, e aí eu tenho absoluta certeza, irmão, que aquilo que você pediu, o Senhor vai atender. Aquilo que você está buscando, o Senhor vai te dar. Um outro exemplo bíblico tremendo para nós de ensinamento de uma oração, de uma justa, a rainha Esther. Ela encontrou graça diante do rei. O rei também ofereceu para ela, Esther, pede o que você quiser do meu reino. E ela diz então, Senhor, se eu encontrei graça aos seus olhos, concede a minha liberdade, a liberdade dos meus, do meu povo, liberta o meu povo. A rainha Esther, queridos, pensou primeiro nos seus. Essa é a oração que agrada o coração de Deus. Esta é a oração que agrada o coração de Deus. Quando você pensa no outro, nos seus, você pensa naquele que necessita, você se coloca. Porque infelizmente nós pedimos mal, conforme vai dizer São Tiago, nós pedimos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu me coloco no centro, eu preciso, eu quero, me dá. Queridos, nós precisamos entender exatamente o Senhor, que move o coração de Deus na nossa oração, é essa grandeza da nossa oração, grandeza de alma. Senhor, conforme a rainha Esther, concede a liberdade do meu povo. Olha que maravilha. Senhor, concede a graça para os meus filhos. Por isso que uma oração de uma mãe é tão poderosa, a oração de um pai é tão poderoso diante de Deus para os seus. Uma oração de uma esposa diante de Deus para o seu marido tem um poder magnífico. De um esposo para com a sua esposa. Queridos, nós precisamos nos colocar diante de Deus, conforme vai dizer São Tiago, a oração do justo tem grande eficácia. Sabe por que a nossa oração não tem eficácia? Porque nós somos egoístas, mesquinhos, apegados, medíocres muitas vezes na nossa oração. E um outro exemplo é o exemplo do centurião, um oficial romano. Aliás, a oração do centurião se tornou uma ejaculatória na liturgia eucarística. Ele disse no encontro que ele teve com o Senhor, falou, Senhor, eu também tenho soldados aos meus comandos. Se eu digo para um vai, ele vai. Se eu digo para outro vem, ele vem. Eu tenho mas eu estou com o meu servo doente. E aí diz a palavra que ele se prostra aos pés de Jesus e faz uma oração tremenda. Ele diz assim ao Senhor, Mateus capítulo 8, versículo 8, que inclusive, volta a repetir, uma ejaculatória que nós falamos antes da comunhão. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, ele diz, que entre lá na minha casa, mas diz uma só palavra, Senhor, e o meu servo, eu tenho absoluta certeza, o meu servo vai ficar curado. Queridos, olha que oração magnífica. E acontece como ele tinha orado, e acontece como ele tinha solicitado, como ele tinha pedido. O Senhor atende a oração do justo. Ele não pensou nele. Vejam só, ele poderia ter mandado um outro soldado, não vai lá conversar com esse Jesus, não, vai lá, ele está doente aqui. Não, ele foi. Ele, o chefe, foi. Aquele que tinha autoridade maior. Então, queridos, essa é a oração que agrada o coração de Deus, é a oração do justo. Tem grande eficácia.
Conforme essa canção vem nos dizer, nem o mal irá resistir, os mares irão se abrir. Quando nós nos colocamos assim diante de Deus, a graça acontece. Amém? Você acredita nisso? Creia nisso. Nem o mal irá resistir. Nem o mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Levanta sua mão para o Senhor e cante. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu. Nem o mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Eu tenho absoluta certeza de que você tocará grandes milagres quando você se colocar como aquele que é justo diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, o poder, a soberania e a nossa pequenez. E ali então Deus vem e se manifesta com a tua graça, concedendo-nos as graças que nós necessitamos e não aquelas que nós queremos. Porque nós queremos muitas coisas, mas Deus sabe aquilo que nós precisamos. E aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos, o Senhor a seu tempo, no seu momento, vai atender. Amém? Esta é a oração de eficácia, a oração do coração de um homem ou de uma mulher justa. Que Deus abençoe na tua vida de oração, que Deus abençoe essa perseverança na oração. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.